Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ambiente do tribunal era opressivo, impregnado com o cheiro frio de madeira encerada e papel. Os bancos rangiam sob o peso dos espectadores silenciosos, todos paralisados na expectativa de um julgamento que prometia ser memorável. No centro, atrás da mesa do juiz, estava o juiz Thompson, um homem na casa dos 50 anos com um semblante severo e olhos penetrantes. Sua arrogância transparecia em cada movimento, um leve escárnio, um olhar desdenhoso, um suspiro exagerado. Diante dele estava Alicia Carter, uma elegante mulher negra de ombros retos e mãos repousando calmamente sobre o púlpito. Ela exalava uma serenidade quase glacial, mas seus olhos refletiam uma inteligência aguçada e uma determinação inabalável. Ela não estava ali por acaso. Cada gesto, cada palavra que proferisse teria um grande peso. O juiz Thompson começou interrogando-a em tom condescendente, pontuando suas frases com comentários sarcásticos sobre sua maneira de falar e sua aparência. Senhora Carter, tem certeza de que entende como este tribunal funciona? Disparou ele com um sorriso zombeteiro. O riso contido de alguns advogados e espectadores apenas amplificou a humilhação. Alicia sentiu um arrepio percorrer o tribunal, mas não demonstrou nada. Então, quando o juiz insistiu, insinuando que ela não tinha experiência nem a autoridade necessárias para falar com segurança, Alicia fez um gesto simples, mas significativo. Tirou seu cartão de identificação do Serviço Secreto dos Estados Unidos da carteira. Entregando-o calmamente ao juiz, declarou em voz clara e firme: "O senhor está zombando de mim, meritíssimo, mas creio que não sabia com quem estava falando. Sou um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos." Um silêncio gélido pairou sobre o tribunal. Os murmúrios cessaram, os olhares endureceram. O juiz Thompson empalideceu, seu maxilar se contraiu e, pela primeira vez em muito tempo, perdeu sua presença imponente. A mulher que ele acabará de humilhar havia subvertido a hierarquia de poder em questão de segundos. A Alicia pousou lentamente seu cartão com o olhar fixo no juiz, e continuou seu depoimento como se nada tivesse acontecido. Mas agora cada palavra que ela pronunciava carregava um novo peso, e o desdém do juiz começava a se transformar em um temor respeitoso. A manhã começou com um silêncio pesado. A luz do sol entrava pelas janelas do tribunal, iluminando os rostos tensos dos espectadores. Alicia Carter já estava diante do juiz Thompson, com as mãos apoiadas calmamente no púlpito e o processo cuidadosamente aberto à sua frente. O juiz, visivelmente impaciente, bateu o martelo na mesa. "Senhora Carter, estou lhe avisando, não tenho tempo para hesitações inúteis. Fale claramente ou fique em silêncio." Alicia respirou fundo, mas manteve a calma. Sabia que cada reação sua seria analisada minuciosamente. Respondeu com voz suave, porém firme: "Estou aqui para depor de forma completa e precisa, Vossa Excelência. Garanto-lhe que estou preparado." O juiz deu uma risada seca e zombeteira. "Ah, pensa que pode me impressionar com a sua confiança? Diga-me, senhora, alguma vez pôs os pés num tribunal antes de hoje, ou é apenas exótica e corajosa?" Os espectadores reprimiram o riso nervoso. Alguns advogados trocaram olhares preocupados, pressentindo a tensão crescente. A Alicia sentiu o sangue ferver levemente, mas não deixou transparecer sua raiva. Ela virou levemente a cabeça, encarando o juiz com uma intensidade gélida. "Meritíssimo, suas zombarias são inúteis. Estou aqui pela verdade, não para seus joguinhos de ego." Thompson franziu a testa, surpreso com a firmeza em sua voz. "A verdade é... Bem, tente me convencer de que você pode." Então ele fez um gesto casual, como se quisesse minimizar sua presença. "Duvido que você sabe, alguém com a sua experiência, consiga entender as sutilezas dessa questão." Naquele exato momento, Alicia retirou lentamente seu cartão de identificação do Serviço Secreto dos Estados Unidos e o colocou sobre o púlpito. Um silêncio sepulcral se instalou. Os murmúrios na sala cessaram. "Acredito que o senhor precisa ver isto, meritíssimo", disse ela calmamente. "Sou uma agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos." O rosto do juiz empalideceu, seus olhos se arregalaram ligeiramente. Pela primeira vez em anos, sua arrogância vacilou. A Alicia o encarou, seu olhar não deixando margem para dúvidas. O poder acabará de mudar de mãos. Os espectadores prenderam a respiração. Alguns trocaram olhares incrédulos, outros se inclinaram para mais perto para ver melhor. O juiz, incapaz de responder imediatamente, simplesmente franziu os lábios e desviou o olhar, com uma mistura de medo e humilhação estampada em sua expressão. A Alicia pousou lentamente o cartão de volta na mesa.
Sua voz, calma e determinada, ecoou pela sala. Agora, se me permitem, continuarei meu testemunho. E aconselho que me ouçam com atenção. O juiz assentiu em silêncio. Mas em sua mente ele sabia que acabará de ser derrotado da maneira mais pública e humilhante possível. Após a revelação de seu cartão do Serviço Secreto dos Estados Unidos, um silêncio pesado tomou conta da sala. Até mesmo o murmúrio dos espectadores pareceu cessar. Os advogados, que até então fingiam indiferença, trocaram olhares surpresos, alguns franzindo a testa, outros boquiabertos de espanto. O juiz Thompson, ainda pálido, tentou recuperar sua autoridade. Senhora Carter, muito bem, mas bem, a senhora está aqui para depor, não para. Ele gaguejou, incapaz de terminar a frase. Alicia olhou para ele com firmeza, com um brilho nos olhos. Meritíssimo, estou aqui para depor, sim. Mas não aceitarei nenhuma humilhação ou desprezo. O senhor começou a me menosprezar diante de todo este tribunal. É hora de colocar as coisas em perspectiva. O silêncio na sala tornou-se ainda mais pesado. Os espectadores prenderam a respiração. Até mesmo os advogados, que haviam tentado manter-se neutros, inclinaram-se para a frente para observar o confronto. A Alicia abriu sua pasta e retirou documentos cuidadosamente preparados. Agora apresentarei meu depoimento de forma clara e estruturada. Cada elemento que trarei é verificado e confiável. Aconselho a todos, e especialmente a Vossa Excelência, que ouçam atentamente. O juiz assentiu com a cabeça, a voz trêmula. Muito bem, continue. A Alicia então começou seu relato. Suas palavras eram precisas, seus detalhes impecáveis, e cada frase revelava seu domínio da situação e seu conhecimento do caso. O juiz, incapaz de interrompê-la como antes, simplesmente tomava notas freneticamente, enquanto lançava olhares ansiosos para seu próprio mapa e martelo. Enquanto ela caminhava para a frente, algumas das testemunhas na sala começaram a cochichar entre si. Você viu isso? Ela é do Serviço Secreto dos Estados Unidos, é inacreditável. A Alicia prosseguiu calmamente. Entendo que minha aparência e tom de voz possam ter sido subestimados. Mas hoje, todos devem reconhecer que competência e respeito não se medem pela cor da pele, idade ou gênero. Peço simplesmente que se concentrem nos fatos, não em seus preconceitos. Naquele exato momento, o juiz Thompson percebeu a magnitude de seu erro. Todo seu comportamento anterior, seu escárnio, sua condescendência, havia se voltado contra ele. Pela primeira vez, ele se sentiu vulnerável em seu próprio tribunal. A Alicia prosseguiu, cada frase proferida com a força de um golpe de martelo, demonstrando não apenas sua competência, mas também sua autoridade indiscutível. Os espectadores, até então passivos, estavam agora cativados. Ela transformará o que poderia ter sido uma humilhação em uma demonstração de poder e dignidade. O tribunal estava em choque. Cada palavra proferida por Alicia Carter ressoava com autoridade. O juiz Thompson, geralmente o mestre incontestável do tribunal, estava paralisado atrás de sua mesa, incapaz de retomar o controle. Seus olhos evitavam o olhar penetrante de Alicia, revelando uma mistura de medo e humilhação. Os espectadores prenderam a respiração. Até mesmo os advogados, que até então a haviam ridicularizado ou subestimado, começavam a entender que aquela mulher não era apenas competente, mas possuía uma autoridade que ninguém podia ignorar. Alguns cochichavam, ela está nos Estados Unidos, por isso ele não se atreve a dizer nada. A Alicia falou novamente com a voz calma, mas firme. Excelência, apresentei-lhe meu documento de identidade e minha função oficial para que compreenda a importância de conduzir esta audiência com imparcialidade e respeito. Este tribunal deve ser um lugar de justiça, não um palco para preconceitos. O juiz tentou responder, mas suas palavras foram fracas e hesitantes. Eu não pensei. Alicia o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Você não pensava assim? Esse é exatamente o problema. Suas suposições e arrogância quase comprometeram a justiça. Mas agora todos aqui sabem que intimidação e racismo não têm lugar aqui. Naquele instante, um murmúrio percorreu a sala. Uma jovem advogada ousou dizer em voz baixa, ela tem razão. Não podemos continuar assim. Os outros espectadores assentiram, alguns visivelmente aliviados por a situação finalmente estar mudando. A Alicia prosseguiu sem elevar a voz, mas cada palavra atingia como um golpe preciso. Este tribunal deve representar a justiça e a lei. Zombaria, preconceito e desrespeito não têm lugar aqui. Estou aqui para testemunhar e proteger esta justiça, e peço a todos, incluindo Vossa Excelência, que respeitem estes princípios. O juiz Thompson curvou-se ligeiramente na cadeira, percebendo que não podia mais se comportar como antes.
A mulher que ele havia ridicularizado acabará de assumir o controle moral e intelectual da audiência. Naquele exato momento, Alice apresentou um segundo documento, uma lista de protocolos e observações sobre a conduta dos funcionários do tribunal. Os murmúrios transformaram-se em sussurros atonitos. Os advogados que haviam tentado desacreditá-la perceberam que agora estavam sob escrutínio direto e que cada passo em falso poderia lhes custar caro. A mulher negra que eles haviam tentado humilhar acabará de inverter os papéis. O silêncio na sala não era mais opressivo, estava repleto de respeito, medo e admiração. Pela primeira vez, Alicia não era mais apenas uma testemunha, ela era o centro do poder, e ninguém ousava desafiá-la. A sala ainda estava calma, mas já não era opressiva. Estava carregada de tensão, como uma corda prestes a arrebentar. Alicia Carter retomou seu depoimento, mas desta vez ela não estava apenas defendendo seu direito de ser ouvida. Ela estava começando a expor o comportamento injusto e discriminatório dentro do próprio tribunal. Ela abriu um novo arquivo, contendo anotações detalhadas sobre incidentes anteriores em que o juiz e certos advogados trataram testemunhas ou réus com parcialidade, frequentemente com base em sua aparência ou origem. Meritíssimo, disse ela, colocando o processo à sua frente. Creio que seja a hora de lembrar a todos que respeito e imparcialidade não são opcionais neste tribunal. O que o senhor fez e me disse não é um simples descuido, é uma violação dos próprios princípios do seu cargo. O juiz Thompson tentou falar, mas Alicia gentilmente ergueu a mão, impondo silêncio. Antes de responder, aconselho que pense bem. Cada palavra, cada gesto aqui está sendo registrado, e cada ação injusta pode ter consequências graves. Os espectadores inclinaram-se para a frente, fascinados. Os advogados que a tinham ridicularizado estavam agora tensos, conscientes de que cada comportamento arrogante seria examinado sob uma nova perspectiva. A Alicia continuou com uma calma gélida. Não estou aqui para punir, mas para proteger a justiça. E lembro-lhe, Vossa Excelência, que o papel de um juiz não é dominar por meio da intimidação, mas sim servir a lei de forma imparcial. As palavras ecoaram pela sala como um sino solene. O juiz, incapaz de responder com a mesma autoridade de antes, assentiu lentamente. Seus gestos tremeram levemente e pela primeira vez, ele compreendeu o quão arrogante e desrespeitoso havia sido. Então Alicia voltou seu olhar para os advogados que a haviam subestimado. Vocês também, senhoras e senhores, devem entender que o poder não se mede pela sua posição ou experiência, mas sim pela forma como tratam os outros. Qualquer comportamento desrespeitoso ou tendencioso será notificado e denunciado. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Os espectadores começaram a aplaudir discretamente, respeitando a determinação e a coragem de Alicia. O juiz Thompson baixou o olhar para sua mesa, consciente de que a sua reputação acabará de ser abalada e de que receberá uma lição pública de respeito. Pela primeira vez desde o início da audiência, Alicia permitiu-se um leve sorriso. Ela havia transformado o escárnio e o desprezo em uma poderosa mensagem de dignidade e justiça. A parte mais difícil ainda não havia terminado, mas o tribunal acabará de compreender que a verdadeira autoridade nem sempre era quem pensávamos que fosse. Após proferir sua primeira palestra para o juiz e os advogados, Alicia Carter percebeu que a situação havia mudado. O silêncio no tribunal não era mais opressivo, estava repleto de respeito e tensão. Todos os olhares estavam voltados para ela. Cada murmúrio se dissipava assim que ela começava a falar. O juiz Thompson, ainda em choque, tentou retomar o controle da audiência, mas sua voz trêmula denunciava seu medo. Senhora Carter, nós precisamos continuar o julgamento. Alicia colocou a mão sobre a pasta, seu olhar penetrante fixo nele. Meritíssimo, continuarei, mas sob uma condição, que esta audiência, daqui em diante, respeite a dignidade e a justiça. Qualquer tentativa de intimidação ou zombaria será anotada e relatada às autoridades competentes. A juíza engoliu em seco e assentiu com a cabeça, incapaz de protestar. Os advogados que antes tentaram desacreditá-la agora pareciam paralisados pelo peso de sua autoridade. Testemunhas e espectadores murmuravam entre si. Nunca vimos ninguém segurá-los assim. Ela é do Serviço Secreto dos Estados Unidos, nenhuma surpresa. Em seguida, Alicia apresentou outro documento, desta vez contendo provas de condutas inadequadas passadas por parte de certos funcionários e até mesmo do próprio juiz. Ela o entregou ao assistente do tribunal. Estes documentos detalham vários incidentes em que a lei foi comprometida por preconceito e comportamento inadequado. Serão encaminhados às autoridades competentes após esta audiência. O silêncio no tribunal era absoluto. Nem mesmo o juiz sabia mais como reagir.
Sua carreira, sua reputação e sua autoridade acabavam de ser publicamente abaladas. Alicia prosseguiu calmamente. Não estou aqui para buscar vingança, mas para garantir que a justiça prevaleça. E acredito que todos nesta sala merecem ser lembrados de que o respeito é a base de toda autoridade. O murmúrio dos espectadores transformou-se numa mistura de respeito e admiração. Os advogados, por sua vez, começaram a rever a sua abordagem, conscientes de que um passo em falso poderia custar-lhes muito mais do que uma simples repreensão. O juiz Thompson, por sua vez, sentiu pela primeira vez o verdadeiro peso de seus atos. A Alicia não apenas lhe dera uma lição, ela mudará a dinâmica de todo o tribunal, invertendo o equilíbrio de poder e lembrando a todos que a verdadeira autoridade se baseia no respeito e na competência, não no medo ou no desprezo. Para Alicia, esse impacto foi crucial. Ela sabia que cada ação e cada palavra dita naquele dia deixariam uma marca indelével. Ela havia provado que uma pessoa, mesmo sozinha, podia impor justiça e respeito, simplesmente através da dignidade e da coragem. Tendo restaurado o respeito no tribunal, Alicia Carter sentiu que havia chegado a hora de demonstrar plenamente seu controle da situação. Ela sabia que alguns advogados haviam manipulado os fatos intencionalmente para desacreditar seus clientes e influenciar o tribunal. Hoje, ela exporia suas inconsistências. Ela se levantou com os olhos fixos no juiz Thompson e falou com voz clara e serena. Antes de prosseguir, gostaria de destacar algumas contradições nos depoimentos anteriores. É importante que todos os presentes compreendam que a integridade dos fatos prevalece sobre a eloquência e as táticas de intimidação. Os advogados que haviam confiado em sua habitual autoconfiança para intimidar as testemunhas, trocaram olhares alarmados. As anotações que pensavam ter preparado para destruir Alicia de repente pareceram insuficientes. Alicia então pegou uma pasta e começou a examinar trechos específicos de depoimentos anteriores, mostrando ponto por ponto onde certas declarações eram inconsistentes ou mesmo falsas. Cada contradição que ela revelava era acompanhada de evidências documentadas e referências claras. Veja, meritíssimo, disse ela, entregando um documento, essas declarações não correspondem aos fatos estabelecidos. Uma das principais testemunhas mudou sua versão sob pressão, e alguns advogados tentaram apresentar essas inconsistências como insignificantes. Isso não passará despercebido. O juiz Thompson, incapaz de interrompê-la como antes, sentiu sua autoridade vacilar ainda mais. Cada palavra dita por Alicia reforçava o óbvio. O tribunal estava sob o controle de alguém que ele inicialmente tentará menosprezar. A Alicia então olhou para toda a sala. A justiça não se contenta com aparências ou manipulação. Ela exige a verdade. E hoje, toda mentira e toda tentativa de distorcer os fatos serão expostas. Um murmúrio percorreu a sala. Até os espectadores mais reservados inclinaram-se para a frente, cativados pela precisão e determinação de Alicia. Os advogados começaram a sentir-se encurralados, cientes de que cada passo em falso seria notado e usado contra eles. O juiz Thompson, por sua vez, compreendeu que sua carreira e reputação estavam agora em risco. Pela primeira vez, sentiu medo real e a humilhação de estar impotente diante de uma testemunha que não só controlava os fatos, mas também detinha o poder moral e legal. A Alicia largou os arquivos e concluiu: não estou aqui para punir, mas para garantir que a verdade prevaleça. E asseguro-lhe, Vossa Excelência, que o tribunal não poderá mais funcionar como antes. Respeito e justiça devem guiar todas as decisões daqui para frente. O silêncio que se seguiu foi pesado e solene. Para todos na sala ficou claro que a dinâmica havia mudado irreversivelmente. Alicia não era mais apenas uma testemunha, ela se tornará a sombra imponente da própria justiça. O tribunal estava em suspense, atento a cada palavra de Alicia Carter. O juiz Thompson, geralmente tão imponente, parecia agora em silêncio. Ele sentia o peso de sua própria arrogância e dos erros que havia cometido. Cada gesto, cada palavra de Alicia reforçava a inevitabilidade da justiça. A Alicia se virou para o juiz com uma calma gélida, segurando um novo arquivo. Meritíssimo, certos comportamentos neste tribunal não são apenas antiéticos, são ilegais. Assédio, intimidação e preconceito flagrante podem levar a investigações oficiais e penalidades severas. Um murmúrio percorreu a sala. Os advogados que haviam tentado desacreditá-la minutos antes empalideceram ao perceberem que suas próprias ações agora poderiam ser examinadas e punidas. Vou dar um exemplo concreto, continuou ela, colocando o arquivo na mesa do juiz. Esses documentos mostram claramente como certas testemunhas foram intimidadas e como algumas das perguntas feitas foram elaboradas para incitar o medo em vez de esclarecer os fatos.
Esse comportamento constitui graves violações do protocolo judicial e da lei federal. O juiz Thompson, sem conseguir responder, desviou o olhar. Sua postura, antes imponente, havia desmoronado. Os espectadores fascinados observavam a cena se desenrolar como um drama moral ao vivo. Alicia ergueu os olhos e percorreu a sala com um olhar penetrante. Cada ação que você tomar aqui, cada palavra que você disser, será registrada e levada em consideração. O tribunal não pode ser um lugar de preconceito e intimidação. Hoje a justiça e a verdade prevalecem. Os advogados cochichavam entre si, cientes de que qualquer comportamento inadequado seria agora monitorado e relatado. Alguns baixaram a cabeça, outros encolheram-se ligeiramente em seus assentos, incapazes de esconder a culpa. Alicia finalmente se virou para a plateia. É fundamental que todos compreendam isto. Respeito e verdade não são opções, são obrigações. Aqueles que tentarem ignorá-las sofrerão as consequências legais e morais de seus atos. O silêncio que se seguiu foi pesado e solene. Para todos na sala ficou claro que Alicia Carter não estava simplesmente prestando depoimento. Ela estava impondo uma mudança duradoura, uma reformulação completa do poder e do respeito no tribunal. Até mesmo o juiz Thompson, outrora arrogante e autoconfiante, sabia que acabará de cruzar um ponto sem retorno. A mulher que ele tentará humilhar transformará a audiência em um exemplo brilhante de justiça e dignidade. Após expor as mentiras e o comportamento inadequado, Alicia Carter sentiu que havia chegado a hora de concluir sua declaração. O silêncio no tribunal era palpável, carregado de tensão e admiração. Todos os olhares estavam voltados para ela. Até mesmo o juiz Thompson, geralmente tão hábil em atrair a atenção, permaneceu imóvel, incapaz de retomar sua postura dominante. Alicia respirou fundo e falou com voz clara e confiante. Excelências, senhoras e senhores da Ordem dos Advogados, e a todos os presentes hoje, este tribunal não é meramente um lugar para examinar provas. É um lugar onde a justiça deve prevalecer sobre o preconceito. Onde o respeito pelos indivíduos se sobrepõe à arrogância e ao medo. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem na sala. Os murmúrios cessaram. Os espectadores prenderam a respiração, alguns com o coração acelerado, fascinados por sua presença imponente e autoridade inegável. O que vimos hoje, continuou ela, é inaceitável. Mas nunca é tarde demais para corrigir os erros. Vossa Excelência tem uma enorme responsabilidade: garantir a imparcialidade e proteger todas as pessoas que comparecem perante este tribunal. Suas ações passadas serão levadas em consideração, mas ainda é possível demonstrar que o senhor pode agir com integridade e justiça. O juiz Thompson baixou a cabeça, consciente de que seu escárnio e desprezo haviam sido totalmente expostos. Ele sentiu o peso da vergonha e a necessidade de reparar seu comportamento. Alicia então se voltou para os advogados. E vocês que tentaram manipular os fatos ou intimidar testemunhas, lembrem-se de que o poder que detêm só é válido se o usarem com honestidade e respeito. Qualquer tentativa de distorcer a verdade será punida. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Os espectadores que haviam testemunhado a humilhação inicial endireitaram-se, admirando a coragem e a força moral de Alicia. Então, calmamente, ela colocou seu crachá do Serviço Secreto dos Estados Unidos no púlpito, um sinal de que seu papel não era apenas testemunhar, mas também garantir que a justiça e a integridade fossem mantidas. Seu olhar percorreu a sala uma última vez. Hoje, todos nós aprendemos uma lição importante: a verdadeira autoridade não vem da posição que se ocupa, mas da dignidade, competência e respeito que se inspira. Para o juiz Thompson e os advogados, essa lição não era meramente teórica, estava gravada em cada detalhe da audiência. A autoridade moral de Alicia havia alterado irreversivelmente a dinâmica do caso. Conforme a audiência prosseguia, o impacto das palavras e ações de Alicia Carter tornou-se evidente. O juiz Thompson, ainda pálido e trêmulo, havia perdido toda a autoridade aparente. Cada movimento seu era calculado, hesitante, ciente de que o menor erro poderia ser notado e usado contra ele. Os advogados que haviam tentado intimidá-la algumas horas antes pareciam paralisados, a tensão visível em seus rostos. Alguns murmuravam entre si, reconhecendo que haviam subestimado uma mulher que sozinha havia invertido o equilíbrio de poder no tribunal. A Alicia falou novamente, sua voz calma, porém firme, ecoando pela sala. É importante que todos entendam que a integridade não pode ser comprometida. As ações de hoje terão consequências. E eu pessoalmente garantirei que qualquer comportamento inadequado seja relatado às autoridades competentes. O juiz Thompson tentou protestar, mas Alicia o interrompeu com um olhar gélido.
Excelência, seu papel é garantir a justiça, não defender seu ego. Os comportamentos que o senhor demonstrou até agora foram registrados e farão parte do relatório final. Os murmúrios na sala transformaram-se em sussurros chocados. Até mesmo o público percebeu que a situação havia mudado radicalmente. Alicia não apenas impôs respeito, como também incutiu um temor respeitoso naqueles que haviam tentado menosprezá-la. Ao término da audiência, o escrivão entregou ao juiz um documento que Alicia havia preparado previamente, um relatório detalhado sobre as inconsistências, tentativas de intimidação e comportamento discriminatório observados durante a audiência. O juiz, sem conseguir disfarçar o constrangimento, leu o relatório com uma expressão de consternação. Os advogados, por sua vez, perceberam que teriam de responder por seus atos e ajustar sua conduta em todos os processos futuros. Alicia se virou para eles uma última vez. A justiça não é um privilégio reservado a poucos. Ela pertence a todos e começa com o respeito. Hoje, vocês testemunharam esse princípio em ação. Para o público e todos os envolvidos no julgamento, ficou claro que essa audiência seria lembrada por muitos anos. Alicia Carter transformou uma situação de escárnio e desprezo em uma demonstração brilhante de competência, dignidade e força moral. Mesmo depois de ela ter saído da sala, sua autoridade persistiu, e todos sabiam que suas ações teriam repercussões duradouras no tribunal e naqueles que ousaram subestimá-la. A audiência estava chegando ao fim. O tribunal estava silencioso, mas o silêncio já não era pesado. Estava carregado de respeito e admiração por Alicia Carter. Todos os espectadores, todos os advogados e até mesmo o juiz Thompson sabiam que o equilíbrio de poder havia mudado radicalmente. O juiz, agora consciente da magnitude de seus erros, respirou fundo e tentou falar. Sua voz trêmula denunciava a humilhação que sentia. Senhora Carter, eu admito que... Alicia o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Excelência, admitir erros é o primeiro passo rumo à justiça. Mas é essencial que este tribunal agora opere com imparcialidade e respeito por todas as pessoas que passam por suas portas. Os advogados, por sua vez, trocaram olhares preocupados. Alguns entenderam que seu comportamento havia sido observado e que teriam que responder por seus atos. Outros pareceram aliviados, cientes de que a lição de Alicia havia aberto caminho para um tribunal mais justo. Alicia se virou para toda a sala, seu olhar percorrendo cada pessoa presente. Hoje, todos nós aprendemos que a verdadeira autoridade não reside no cargo que ocupamos nem na arrogância que demonstramos. Ela reside no respeito, na competência e na dignidade. A justiça é nossa responsabilidade compartilhada. Então, calmamente, ela guardou seu cartão do Serviço Secreto dos Estados Unidos na carteira e recuperou seus arquivos. Seus gestos eram calculados, quase cerimoniais, como se cada movimento proclamasse seu triunfo moral. Antes de sair da sala, ela lançou um último olhar para o juiz Thompson. Excelência, espero que esta lição fique gravada em sua consciência e oriente suas decisões futuras. Respeito e verdade são inabaláveis, mesmo diante da arrogância e do preconceito. Então Alicia dirigiu-se para a saída. Os espectadores e participantes permaneceram paralisados por um instante, impressionados com sua compostura e coragem. Assim que ela saiu da sala, um murmúrio geral se fez ouvir. Ela mudou o tribunal. Ela mudou a justiça. O juiz Thompson permaneceu sentado, pensativo e em silêncio. Ele sabia que não só teria que corrigir seu comportamento, como também enfrentar as consequências de seus atos. Os advogados começaram a considerar seriamente sua conduta futura. Do lado de fora do tribunal, Alicia respirou fundo. A luz do sol iluminava seu rosto, um símbolo de vitória e dignidade. Ela não só havia protegido a justiça e a integridade do tribunal, como também provara que coragem e competência podiam reverter até mesmo as situações mais desequilibradas. A justiça triunfou, e Alicia Carter foi a prova viva de que o respeito e a verdade jamais podem ser esmagados pelo desprezo.